Sejam bem-vindos à primeira entrevista do Café Tributário. Estou hoje com o Percival, sócio fundador da empresa Funil de Vendas, empresa de inteligência comercial com mais de 4.000 clientes. Profissional especialista em vendas, modelos de negócios e novos negócios. Bom, Percival, seja bem-vindo. Obrigado, Anderson. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com você, falando um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente ama fazer, que é vendas. Percival, hoje você tem a empresa Funil de Vendas. É uma empresa especialista, com especialidade em vendas, né? Com modelos e gestões de negócios, né? Perfeito. O que você entende hoje da maior dificuldade das empresas na questão de vendas, em gestão de negócios, gerir esse departamento que é tão complexo? Anderson, a nossa experiência todo esse tempo vem nos motivando a entender que o mercado vem mudando muito rápido, o mundo está mudando muito rápido, né? A velocidade que as coisas acontecem está totalmente diferente do que era 10, 20 anos atrás. Né? Então isso, o que vem trazendo para as empresas é que vendas também mudou, né? Hoje, na grande maioria das vezes, alguém vai comprar algum produto ou serviço, não é de se surpreender que a pessoa vai procurar esse produto ou serviço com mais conhecimento do que a maioria dos vendedores. Porque hoje o acesso à informação, o acesso ao que o produto ou serviço pode ter de melhor para aquela pessoa está disponível hoje em vários canais. Então hoje nós temos a internet com um poder enorme de influenciar a compra. Então isso vem mudando o perfil dos vendedores. Infelizmente, Anderson, na grande maioria das empresas, o que a gente vem percebendo é que os vendedores não estão evoluindo, a gerência de vendas não está evoluindo com a mesma velocidade. Então nós viemos a entender que o que a gente pode contribuir é levar o método para que as pessoas e empresas possam atingir suas metas, tão ligado a vendas como a gente tem hoje. Entendi. E a gente sempre ouve falar muito em experiências aí fora, preciso melhorar meu resultado, preciso melhorar meu resultado. Por que esse paradigma de melhorar o resultado e na prática isso não ocorre? Isso é problema de mercado, você vê falar muito em crise, e a gente ouve falar também que a crise é oportunidade de mercado. Perfeito. Mas aonde que isso surge efetivamente, esse resultado? Eu queria que você desse um pouquinho da sua experiência para as pessoas poderem entender um pouco melhor como gerir melhor esse resultado, como alcançar esse resultado. Você teria alguma dica aí para os nossos amigos? A principal questão, quando a gente fala de resultado, eu vou trazer para cá de novo experiência de vida, experiência de mercado, é o dia a dia. A primeira questão é muito simples. Para eu chegar a qualquer resultado, eu preciso ter uma meta. Eu preciso saber onde eu estou e aonde que eu quero chegar. Isso se traduz muito claro quando você encontra empresas que querem melhorar o resultado, mas não sabe quanto, quando e como. Né? Então a gente traduz tudo isso muito na meta. Então as empresas têm uma certa dificuldade de desenvolver suas metas, de definir suas metas. E aí existe a necessidade de se quebrar um paradigma muito claro. Tá? Meta, e eu vou falar isso, acho que vai ser surpresa para algumas pessoas, a gente não deve cobrar metas. Gestor, né, vendedor não deve ser cobrado por meta. Por quê? Porque a meta é consequência. Né? Então eu tenho que cobrar o plano de ação que eu criei, o passo a passo que eu criei para atingir a meta. Isso que eu devo cobrar. Então, grande maioria dos gestores, dos donos de empresa, como eu disse aqui, principalmente as pequenas e médias empresas, Anderson, eles têm uma dificuldade muito grande. Eles acham que é colocar a meta e pronto, eu só vou cobrar no final do mês. E é um grande erro dos gestores, donos de empresa, cobrar meta. Meta não se cobra. O que eu cobro é toda a ação que eu tenho planejado para se cumprir essa meta. Então é um paradigma, dentre outros da área comercial, Anderson, que a gente precisa quebrar. Entendi. Deve ter um monte de gente ali do outro lado pensando assim, me arrume essas pessoas. Exatamente. Essa eu acho que é a maior dificuldade, né? Gerir as pessoas. Alguma coisa relacionada à contratação que você poderia ajudar? Qual é o perfil do profissional que eu preciso para a minha empresa na questão de vendas? Ótima pergunta, Anderson. Isso, de cada 100 empresas que buscam a gente, 99 tem essa dúvida. E o que eu digo é o seguinte, aí existe outro paradigma, né? As empresas precisam antes ter uma estratégia de vendas para depois enquadrar as pessoas nessa estratégia. Erro comum nas empresas, Anderson, a pessoa diz o seguinte, preciso vender mais. E a gente sempre diz para as pessoas, você não precisa vender mais, você precisa vender melhor. E para eu vender melhor, eu tenho que ter um time bom. Eu sempre gosto de falar o seguinte, Anderson, empresa boa você só faz com gente boa. Você não faz empresa boa com gente ruim.
Isso na área de vendas é super importante. Mas o vendedor, o bom vendedor, o vendedor que bate suas metas, que ultrapassa seus limites, é aquele vendedor que de alguma forma entendeu o método, o processo. E esse processo é obrigação da empresa criar, Anderson. Essa é uma obrigação da estratégia da empresa ter um modelo de vendas que possa levar o vendedor a ter as condições de cumprir o seu plano de ação. Então, só para voltar um pouquinho na sua pergunta como eu faço? É claro que eu tenho que entender o perfil, mas eu preciso ter uma base, eu preciso ter uma estratégia para enquadrar esse perfil à minha empresa. Eu vejo muita gente boa, muito vendedor bom, só que ele não entendeu o propósito da empresa, então ele não vende. Então o conselho que eu posso dar para todo mundo que está vendo a gente hoje é: ótimo, você tem que ter uma estratégia de contratar pessoas, isso é inerente ao processo de qualquer empresa, isso não só na área comercial, em todas as áreas. Porém, se eu não tiver uma estratégia, se eu não tiver um modelo, se eu não conseguir entregar as condições para o meu vendedor, você pode contratar o melhor vendedor do mundo e ele não vai dar resultado. Então a questão o conselho que eu dou para todo mundo: sim, você tem que desenvolver pessoas. Acho que esse é o desafio das nossas empresas, né, Anderson? É o desafio da grande maioria. Porém, não adianta você querer desenvolver uma pessoa, gastar um dinheiro enorme para contratar pessoas, contratar, enfim, uma empresa especializada nisso, se quando essa pessoa passa por tantos pontos e chega na tua empresa e não encontra estratégia. Aí, então eu digo para as pessoas: montem primeiro a estratégia para depois buscar esse profissional. Então o segredo não está no perfil do profissional. Muitas vezes, claro que influencia, mas pelo que eu estou entendendo, o segredo está na criação da metodologia do processo de vendas da empresa. É isso. Nesses quase 20 anos que a gente está no mercado aí, o que a gente tem provado é muito isso. Tem uma parte do seu trabalho que eu gosto muito, que é quando você trata que a venda não ocorre somente no departamento de vendas, e sim ela ocorre em todos os setores da empresa, desde quem recebe o cliente na recepção, desde quem leva ele à sala de uma reunião. E isso também às vezes é um problema, né? Porque às vezes a gente depara com empresas errando nesses processos e ligando a falha somente ao departamento de vendas. Tem alguma dica para esse tema? Tem. A dica, na verdade, Anderson, é um dos mantras que nós temos na empresa e que a gente gosta de levar para todas as empresas, que a gente tem a oportunidade de fazer esse trabalho. A gente acredita muito no seguinte: numa empresa de sucesso, numa empresa que realmente tem sucesso, só existem dois perfis de pessoa, né? São esses: quem vende e quem ajuda a vender. Se eu parto desse princípio, Anderson, e eu olho que vendas, o front, o vendedor que está na rua, que está no telemarketing, enfim, ele é a ponta da flecha, vamos dizer assim, tudo que vem atrás, todo o back-office, o financeiro, o administrativo, o RH, tem que ajudar a vender. O que a gente percebe nas empresas, quando muda essa cultura, né, e todo mundo entende que o financeiro precisa ajudar a vender, o RH está ali, é componente da venda, da jornada comercial, como nós chamamos, os resultados mudam no próximo mês. Então a cultura que infelizmente nós temos ainda nas empresas, né, e isso felizmente está mudando, Anderson, é o seguinte: todo mundo é vendedor. Por uma questão cultural histórica até no nosso país, da nossa cultura, o vendedor muitas vezes foi taxado como aquele que não deu certo, que não acertou em nada e foi ser vendedor, né? Felizmente isso mudou. O que você leva com você uma chamada? Legal. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, né? E vou dividir com o pessoal que está nos assistindo. O que mudou minha vida, né? Então na área comercial, o que mudou minha vida foi quando eu entendi que vender, ele é resultado de um processo, ok? Então eu tenho, de uma forma bem ampla, eu tenho 3 grandes fases na minha venda, né? A primeira é atrair meus clientes, aqueles que alguns chamam de leads ou prospects, eu tenho que atrair. Em algum momento eu tenho que começar um relacionamento, ninguém compra nada de ninguém sem relacionamento. Alguém pode falar: mas a internet não tem um relacionamento. Não, o site é um ponto de contato, um e-commerce que gera um relacionamento. E no final, fechar negócio. E eu queria deixar assim para finalizar a grande dica, tá? Isso é estatística, isso são números americanos, mas que servem para a nossa realidade, como a gente tem visto todo dia. 90% das vendas não são fechadas com sucesso porque simplesmente o vendedor ou a área comercial não faz a pergunta de fechamento. Então, quando eu tenho todo um processo de vendas, onde eu gastei meu tempo, dinheiro, meu talento para atrair novos clientes ou vender para clientes antigos, me relacionei, faço uma proposta e simplesmente não faço a pergunta de fechamento. Não tenho isso como parte da venda. Ok? Se você fez tudo isso, fez muito bem feito, se dedicou, é direito do vendedor
ligar para o cliente, tirar qualquer dúvida que ainda tenha sobre a proposta e dizer o seguinte: ótimo, você não tem mais nenhuma dúvida, cliente? Posso ir até aí e a gente assinar o contrato? Essa é uma pergunta poderosa, Anderson. Isso muda a realidade de muitas empresas. Quero agradecer novamente ao Percival e deixar aí as portas abertas, nosso site, blog, para que possam tirar qualquer dúvidas que ficaram dessa entrevista ou das demais que vamos realizar, e esperamos vocês na próxima entrevista. Um grande abraço.